Graças a Deus, nós vamos dar continuidade à nossa aula nos livros poéticos, nossa quarta disciplina, que são os livros poéticos, os livros sapienciais de sabedoria. Nós vamos iniciar com um livro magnífico, a linda história de Jó, esse livro impressionante, que tem ricas lições, preciosas lições de Deus para nós, e nós vamos estar trabalhando apenas 2 videoaulas do livro de Jó, porque a primeira parte, aliás, esse é o assunto que nós vamos estar trabalhando. Tema esboço, autoridade, posição geográfica e personagem principal. Isso para entendermos que Jó é um personagem, não é uma ficção, que os seus amigos existem, eles têm a localização de onde eles vieram. Então, isso para tirar qualquer ideia de que o livro de Jó é fictício, a natureza e propósito do livro, a importância, conteúdo e característica do livro, o cenário religioso e algumas considerações essenciais e importantes de Jó, umas contribuições singulares de Jó para nós, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Eu quero gastar mais um tempo em discussão, porque eu acho que as discussões são bem proveitosas, e aí alguns questionamentos que na aula gravada é complicado, mas aí eu quero ter mais um tempo com vocês, nos grupos, tanto no Zap como no Zoom. Nós vamos estar discutindo e conversando sobre esses assuntos, ok? E o tema de Jó é por que o justo sofre? Essa é uma pergunta, todos nós achamos que porque servimos a Deus, porque somos fiéis a Deus, nós não sofremos. Então aí o livro de Jó vai mostrar o mistério do sofrimento humano, pelo menos tenta trazer para nós essa consciência. E o verso-chave, alguns escritores vão trazer vários versos-chaves, alguns vão trazer um versículo 9, tem mais de um verso, né? O verso 9 é aquele que Satanás questiona e diz, será que Jó teme a Deus por não é condicionado ou com alguma intenção? E o 21, quando eu gosto muito desse, Jó orou e ele diz, eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No momento que Jó adora ao Senhor. E o 42, 5 ou 6, quando Jó reconhece que ele conhecia Deus só de ouvir falar e agora os seus olhos lhe vê. Então, nós temos o 9 também, 32 e 32, 33, que diz, o 32 diz, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que fiquemos frente a frente em juízo. Ele não há árbitro que impõe a mão sobre nós dois, quer dizer, ele é o Senhor, ele é soberano. Jó reconhece esse poder de Deus, essa soberania. E o 19, o 25 ao 27, mas eu queria ler o verso 25, aquele famoso verso que diz, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, ele com essa consciência de que o Redentor vive. E o versículo 23, versículo 10, que também é fantástico, quando ele diz, mas ele sabe o caminho por onde ando, se ele me colocar à prova, sairá como ouro. Então, olha que convicção que já tem da sua pureza, da sua fidelidade ao Senhor. Ele diz, se for uma prova que eu estou passando, ele sabe que eu sou justo, né? E serei aprovado como ouro. Então, isso é uma lição muito boa, né? Muito interessante observar essa convicção que já tem da sua fidelidade ao Senhor. E aí o livro é organizado da seguinte forma, uma introdução, capítulo 1, do 1 ao 5, aquele momento que fala sobre Jó, da sua felicidade original, e nós temos os discursos do 1:6 ao 42:6, que já começa com aquele questionamento de Satanás a respeito de Jó, e a conclusão que vai do 42:7 ao 17. Então, na introdução, nós temos a felicidade original de Jó, e na conclusão, nós temos esse contentamento final, e toda essa ação gira em torno desses discursos de forma equilibrada e arquitetônica. O autor é a forma da literatura, né, que alguns vão entender como sendo assim, perfeito esse conteúdo, essa forma de discursos que o autor vai trazer. Então, nós temos aí 2 entrevistas de Deus com Satanás, vai ver aí desde o versículo 6 até o 2:6,
1:6 ao 2:6, e nós temos o diálogo de Jó com os amigos, 3:1 ao 37:42, e duas entrevistas no final de Deus com Jó, que é 38:1, 42:6, nos discursos nós temos 4 ciclos de discurso com Jó, 3:1 ao 31:40, desculpe, e 4 discursos de Eliú, 32:1 ao 37:42. Essa é a forma do livro. Então, no primeiro ciclo, nós temos as entrevistas com Satanás, 1:6 ao 12, as desgraças, 1:13 ao 19, já começam as desgraças na vida de Jó, e a reação de Jó a isso tudo que está acontecendo. Ele adora a Deus, reconhece que o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e ora a Deus. Então, ele não culpa Deus, diz o verso 22, que ele não culpa Deus da sua aflição, do seu problema, mesmo que a sua esposa dá aquela, no segundo ciclo aqui, a sua esposa dá um conselho, mas Jó, ele não obedece. Né? Então, nós temos aí entrevista com Satanás, 2:1 a 7, a aflição que Jó está passando, e Satanás já começa a afligir Jó, e é interessante que Deus vai e diz para Satanás, no versículo 2, do 2, ele vai dizer assim, é o 3, o Senhor diz a Satanás, observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro, correto, que teme a Deus, se desvia do mal, ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse iniciado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então, ele acusa Satanás de estar já testando Jó, provando Jó, mas ele observa, olha que coisa interessante, que o homem é importante, né? Imagina Jó, depois que descobre isso, que Deus, imagina se ele tivesse pecado contra Deus, né? E ele, no mundo espiritual, está aí uma discussão, e Jó é o alvo desse estudo, né? A fidelidade de Jó, o temor de Jó, então é bem interessante esse momento. Jó começa a passar suas aflições, não peca contra Deus, e a reação de Jó, no 2:9 ao 13, quando a sua esposa manda que ele amaldiçoe o seu Deus e morra, ele não reage da forma como ela esperava ou como ela aconselha. E eu acho muito interessante, porque esse é um ponto bom de discussão, porque muita gente acusa a esposa de Jó, e eu acho interessante que Jó não o acusa de ser uma mulher louca. Isso é uma coisa para se prestar atenção, porque às vezes a gente vai fazendo afirmações na Bíblia sem prestar atenção, porque Jó não diz que ela é uma louca, Jó diz assim, como uma louca se assemelhas tu. Então, possivelmente ela era uma mulher sábia, tanto que Jó reconstrói a sua vida com ela não o abandona diante de todas essas dificuldades, mas a gente tem que pensar também que ela estava sofrendo, que ela havia perdido seus filhos, ela havia perdido seus bens, ela estava ali com seu esposo doente, né, fedendo, cheio de chagas, e onde está Deus, né, nesse momento? Então ela tem os seus problemas, os seus conflitos, também precisava de uma terapia, né, gente? Então aí fica uma reflexão sobre a esposa de Jó. E aí, nos discursos, nós temos uma semelhança quanto à forma entre a cena de abertura, em que Deus fala 2 vezes a Satanás, e a cena final, em que Deus fala 2 vezes a Jó. É importante como uma marca da integridade artística do tratamento, sugere planejamento deliberado e a unidade da autoria. Muitos estudiosos até atribuem estes episódios ao prólogo, à entrada, né, identificando como sendo capítulos 1 até o 2:13, ao diálogo 3:1 ao 42:6, respectivamente, e atribui a autores diferentes essa organização do livro de Jó. Então, nós temos aqui os seus 3 amigos, Elifas, Bildad e Sofá, e aqui no capítulo 3 já começa esse diálogo entre Jó e seus amigos. Aqui nós temos o propósito primitivo do sofrimento, nós temos o lamento de Jó no capítulo 3, e a partir do capítulo 4 já começa o discurso de Elifas, o primeiro que começa dos amigos de Jó, que começam no discurso. Nós temos aí esse ciclo de discurso, primeiro, segundo, terceiro discurso, eu acho interessante. A gente está começando aqui a segunda fase de discurso, gente, contando com o discurso dos amigos, tá? Nós já tivemos 2 ciclos, que é Deus
e Satanás, né? Estão ali conversando. Depois nós temos o primeiro, segundo, terceiro ciclo de discursos, começando com os amigos de Jó, seus conselheiros que vão visitá-lo, e eles têm aí seus conselhos para dar a Jó. Então, Elifas, capítulo 4 a 5, também capítulo 15 e capítulo 22, Elifas que está falando. Então, você observa que a cada fala de um amigo de Jó, tem a intervenção de Jó, ou seja, Jó está se defendendo, Jó está conversando e contestando. E você vê que Jó contesta com muita firmeza, isso é muito legal, porque Jó tem uma convicção mesmo doente. Eu imagino que Jó estava muito perturbado, muito incomodado com tudo que estava acontecendo, mas ele é firme nas suas convicções a respeito do seu Criador, a respeito da sua condição e da soberania de Deus, da grandeza de Deus e da posição do homem e de Deus. Isso é bem interessante, porque a gente observa muita gente arrogante, presunçosa, que acha que porque ora, porque jejua, tem alguma posição melhor diante de Deus. Então, Jó está aí reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Então, nós temos 6, 7 palavras de Jó, 16 ao 17, capítulos 16 ao 17, também palavras de Jó, e capítulos 23 ao 24 são palavras de Jó. É interessante você ter essa compreensão, porque aí quando você vai pregar no livro de Jó, você tem que saber quais são as palavras de Jó e quais são as palavras dos amigos de Jó, porque há uma intenção, nós vamos ver mais na frente, há uma intenção em cada discurso dos amigos de Jó. Aí nós temos Bildade, que é o segundo amigo de Jó, capítulo 8, capítulo 18, capítulo 25. E Jó, 9 ao 10, 19 e 26 são palavras de Jó em resposta ao seu amigo Bildade. E Zofá, que é o terceiro amigo que aparece aqui, no capítulo 11, capítulo 20 e 27, e Jó está também falando nos capítulos 12 ao 14 e no capítulo 21. Cada um desses discursos você vai ver, então, as falas. Eu queria até trabalhar com vocês nos grupos, preste atenção para isso. Você pode escolher um desses amigos e você vai escolher o discurso deles e depois ver as refutações de Jó ao discurso deles. Então, cada um que está ouvindo a videoaula pode escolher um, Elifas, ou Bildade, ou Zofá, e aí nós vamos trabalhar, estar discutindo sobre esses assuntos, ok? E no primeiro ciclo de discurso, já vou dar uma palhinha aí para vocês. Nesse primeiro ciclo de discurso, nós temos, a primeira parte, nós temos o lamento de Jó, que é no capítulo 3, depois nós temos o capítulo 4 a 7, o Elifas, o temamita, que é o amigo de Jó, e ele vai dizer que o sofrimento indica sempre pecado. Essa é a tese que ele vai desenvolver. Sofrimento é resposta de pecado. Então, preste atenção nessa observação, que faz parte aí da tese que Elifas vai levantar, e seu discurso são baseados em 3 fatores, né? Observação é uma suposta iluminação espiritual, é como se ele fosse um homem de visões, né? Vamos pensar aí no pentecostal, né? Não sei quantos pentecostais estão aí assistindo, mas é como se ele fosse, assim, um pentecostal. Seus discursos são baseados em 3 fatores: observação, suposta iluminação espiritual e na experiência. Então, Elifas é o mais velho e o mais sábio. Ele faz uma observação geral, uma suposta iluminação especial. Ele alega que teve essa visão, essa iluminação espiritual, e aí ele vai basear a sua tese nas suas experiências. Você pode observar aí o versículo 8 do capítulo 4, o versículo 3 do 5 e 27 e 15 e 17. Com relação à segunda, você vai ver que ele vai ter uma visão secreta e uma sabedoria especial transmitida por seus precedentes temanitas, ou seja, ele vai ter essa visão das questões relacionadas ao Jó, e aí seu argumento é baseado na experiência. Isso o Elifas. Então, essa é uma parte do discurso, porque nós temos outros momentos aí do discurso de Elifas, mas é basicamente resumido nesses 3 fatores, né? E Bildade, o suíta, ele alega que os justos são sempre felizes. Olha, se Jó fosse justo, ele não estaria passando por tudo isso.
Então, a alegação dele é baseada na tradição. Ele é meio tradicional. A sua fala é resumida em 3 partes. A primeira é um apelo, a segunda é uma repreensão e a terceira é uma fuga, capítulo 8, 15 e 25. Então, ele vai estar voltando para a tradição. O nosso amigo aí, Bildade, ele vai estar voltado para a tradição, enquanto Elifas trata da experiência, ele vai basear o seu discurso na tradição, ao contrário de Elifas, que apoia a sua filosofia de vida sobre a observação, sobre a experiência. Bildade baseia-se na tradição. Então, é um tradicional, vai usar os recursos da tradição e vai estar repreendendo, apelando, repreendendo Jó. E aí nós temos Zofar. Zofar, ele é namita. Ele diz que o arrependimento sempre restaura. Ele é como se ele estivesse acusando Jó de não se arrepender. E aí tem desculpa, ele condena Jó. O seu discurso é baseado na suposição. Ele supõe, né, que Jó está passando por tudo isso porque não se arrependeu. Ele até acusa Jó de hipocrisia. Então, nós temos aí... Deixa eu só voltar aqui, porque o texto está cobrindo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Tudo bem. Deixa eu só voltar aqui, só para eu ver o discurso todo de Eliú, porque o texto estava tapando aqui. Só no primeiro ciclo, ele condena Jó e ele acusa Jó de presunção. É o Zofar, tá? Ele está condenando Jó e acusando Jó de suposição. Ok? Porque o slide ficou grande, então está escondendo aqui, mas depois vocês podem ver, eu mando os slides para vocês, ok? No segundo ciclo de discurso, nós temos a troca de ataques pessoais, do 15 ao 17, escárnio e o desespero de Jó, 18 ao 19, e a acusação, Zofar o acusa de hipócrita, né? Acusação de hipocrisia, ele diz que Jó é hipócrita, isso é ruim, porque Jó, além de estar passando por tudo isso, ele tem as acusações dos seus amigos. Então, nós vamos trabalhar esses discursos, tá? Pensar um pouco sobre esses discursos, sobre a contribuição. Você vai... Será que foi bom os amigos de Jó terem visitado Jó? Será que foi que eles contribuíram para que Jó ficasse bem naqueles momentos? O que é que você acha de toda essa discussão, de todos esses levantamentos? Quais as implicações dessas palavras, né, desses amigos de Jó? Será que foi positivo para Jó? O que é que você acha de tudo essa história, né? Então, nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso. E aí nós temos, no terceiro ciclo, nós temos esse terceiro ciclo, acusações e contestações, Bildade de Jó, últimos apelos, sabedoria e experiência. No interlúdio, nós temos aí o capítulo 28 sobre a sabedoria. Nós temos Jó e Eliú, no capítulo 29, sua condição primária, sua humilhação atual e seu desafio final. E, por fim, Eliú, que entra aí no capítulo 32, ele censura a superficialidade dos 3 amigos de Jó. Quando você está lendo o texto, você observa que Eliú, ele entra bem irritado com os amigos de Jó, porque eles percebem, ele fica escutando tudo que eles falam e eles observam que eles não ajudam em nada, eles não contribuem para aliviar o sofrimento de Jó. E aí ele censura a intransigência de Jó ao resistir ao conselho, censura a irreverência de Jó ao questionar com Deus, e ele faz uma exposição do seu ponto de vista pessoal, e sabiamente ele entra aí como a voz da verdade, né? Ele parece não, ele é o mais jovem do grupo, né? Isso tá claro no texto bíblico, que ele é o mais jovem, mas ele traz aí palavras de sabedoria para a situação vivida por Jó. Então, nós temos os pronunciamentos de Deus, que é a proposta educativa do sofrimento, o desafio de explicar a natureza, 38 ao 39, o desafio de controlar a natureza, 40 a 41, reação e submissão de Jó perante o Senhor, 42,
É fantástico, capítulo 42, nós temos aí do 1 ao 6 essa reação submissa de Jó ao Senhor, responsabilidade de Jó, orar pelos seus amigos, Jó ora pelos seus amigos e, por fim, Jó é restaurado, é abençoado, 42, 10 ao 17, aí se conclui o livro de Jó. Essa história linda, essa história fantástica. Quanto à autoridade, alguns estudiosos atribuem a autoria do livro a Moisés, a Salomão, até mesmo a Eliú, ou até mesmo o próprio Jó. Os mais aceitos entre os estudiosos são Moisés e Eliú. O Talmud judaico atribuiu a Moisés, quando ele esteve no deserto de Midian, em Êxodo 2:15, vizinho de Edom, país dos descendentes de Esaú, de Ismael também, que ficava ao sul do Mar Morto. E aí a data, alguns vão datar, não se sabe com certeza quando foi escrito, evidências internas apontam a época patriarcal. Não há no livro nenhuma alusão à lei mosaica ou à história de Israel. Se foi escrito por Moisés, pode ser datado mais ou menos em 1480 a 1440 a.C., e dizem os escritores que Jó, o livro de Jó, pode ser o livro mais antigo do mundo, não só da Bíblia, mas o livro mais antigo do mundo. Pode ter escrito até antes do livro, pode ter sido escrito até antes do livro de Gênesis. E a posição geográfica da terra onde Jó morava, terra de Ur. Está dizendo que ele era de Ur, ficava a leste de Edom, Gênesis 10, 23, 36, 28. Jeremias também vai falar, Lamentações 4, 21. Ao longo dos limites da Palestina com a Arábia, estende-se de Edom pelo norte e leste ao rio Eufrates, e ladeando a rota das caravanas entre Babilônia e o Egito. Conhecido pela fertilidade do solo, por seus cereais, provavelmente Jó era um edomita, um árabe, né? E aí, naturalmente, descendência de Ismael, daquela turma lá, visto que Ur ficava ao sul de Edom, ao leste do deserto da Arábia, e ao leste da Babilônia, hoje Iraque, terra de criadores e agricultores. Jó era nativo da Arábia e todo o pano de fundo da história é mais árabe do que hebreu. Então, essa é uma questão interessante da posição geográfica, e também isso mostra, gente, que Jó é um personagem real, ele existiu, ele tem a localização, o texto vai mostrar de onde ele era, a Bíblia já começa mostrando de onde ele era, então ele era um personagem conhecido, tanto que ele tinha amigos, tinha esposa, tinha filhos, então é um personagem real, disso nós não temos dúvida. Né? Então, para nós não nos alongarmos muito, essa é a primeira videoaula do livro de Jó. Então, a próxima videoaula nós vamos estar estudando aí, se Deus quiser, o personagem principal, que é Jó, e aí nós vamos ver quem era o Jó, vamos ver um pouquinho sobre os seus amigos, e vamos estar traçando comentários sobre esse livro precioso para nós. Então, espero que seja uma bênção, boa aula, Deus abençoe, boa leitura, bom aprendizado. Até a próxima videoaula, se Deus nos permitir. Deus nos